Hoje, gente, no nosso quadro Ouvindo Especialista, vamos falar sobre os desafios para a qualidade da educação. E nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o doutor em Educação pela Universidade de Brasília, o Marcelo Feres. Ele também é professor de matemática formado pela Uniflu, já foi secretário nacional de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, responsável pelo Pronatec e também foi secretário municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos. Marcelo Feres, boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Ana Paula, boa tarde a todos. Queria dizer que é um grande prazer ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo um pouco sobre educação, que é o que a gente faz no dia a dia e acredita que é a preparação para o futuro do nosso país. Marcelo, o IBGE divulgou recentemente que a taxa de analfabetismo no Brasil reduziu para 7% da população. O que precisa ser feito para diminuir ainda mais esse analfabetismo, né? Que ainda a gente fica triste, né? Quando sabe de uma informação como essa, de um dado como esse. Você sabe, Ana Paula, que no ano, se a gente considerasse há um século atrás, a gente tinha mais ou menos em 1950, mais da metade da população brasileira ainda era analfabeta. Então a gente vem nesse quadro que está avançando, mas a realidade ainda é muito desafiadora. Certamente, para a gente continuar avançando, é preciso que as barreiras da educação sejam retiradas. Então, as crianças pequenas, é preciso que as crianças possam ter espaço em creche, escola infantil, para que elas aprendam desde antes da alfabetização. Então, é preciso vagas em escolas. A segunda coisa, para aqueles que já têm uma idade que passou a fase regular da escola, que são os adultos, Sim. É a chamada educação de jovens e adultos. Nós temos que ampliar as oportunidades de vagas para que também os adultos possam ser alfabetizados. Tem casos muito interessantes de pessoas que não tiveram oportunidade, por exemplo, de aprender a ler e escrever e tem interesse em ler a Bíblia, por exemplo. E aí a pessoa tem o interesse e tem que alguém ler para ela. A educação de jovens e adultos é o caminho para que ela tenha a condição de ter essa autonomia. Então, para a gente avançar também, é preciso levar em conta as crianças que têm necessidades educacionais especiais. Às vezes elas não conseguem chegar na escola se não tiver transporte, se a escola não estiver preparada para atender com mediadores. Então, é um conjunto de ações que o poder público tem que fazer, a nossa sociedade tem que fazer, para que a gente não tenha os pequenininhos tendo a dificuldade de aprender e os adultos tenham a oportunidade de uma segunda chance. Pois é, então a meta é essa, né? Continuar reduzindo esse índice de analfabetismo. Agora, no mês de junho, né, que já daqui a pouquinho se aproxima, vai sair uma nova avaliação da qualidade da educação no Brasil. Quais são as perspectivas para este primeiro IDEB pós-pandemia para os municípios brasileiros? Esse é o grande desafio, né? A educação pós-pandemia, ela desafia o mundo todo. Quando a gente fala do IDEB, né, a qualidade da educação, o Brasil não tem sido um destaque internacional. Então, é preciso que a gente possa utilizar as estratégias mais adequadas para avançarmos. Sem dúvida, o IDEB deve mostrar esforços dos municípios, dos estados, mesmo após a pandemia. Mas não podemos negar que o impacto gerado pela pandemia, ele traz muitas dificuldades e muitos desafios que vão perdurar por mais 10 anos. No entanto, a pandemia também trouxe algo positivo, sabe, Ana Paula? O uso da tecnologia, Sim. a sala de aula agora com a internet, ela traz opções e oportunidades para que os alunos possam estar aprendendo de uma forma diferente. Eu acredito que a gente vai ter aí resultados que certamente não vão permitir avanços significativos, mas há muitos esforços acontecendo no Brasil inteiro para que a gente não tenha perdas também tão significativas no IDEB. Olha, quem quiser participar e falar a respeito desse tema, se quiser fazer alguma pergunta também para o nosso convidado, né, a respeito da educação, alguma sugestão, fique à vontade, manda aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 998780327 durante a nossa entrevista. Se a sua mensagem chegar, a gente faz aqui para o nosso convidado. Agora a gente vai falar de um ponto que particularmente acho que a gente precisa bater muito nessa tecla, que é a valorização dos profissionais da educação, que acredito que também é um grande desafio para a qualidade do ensino. O que o senhor avalia, né, em relação a esse investimento que é feito para os professores, em relação aos salários, e o que é feito para que o que precisa ser feito para que eles se sintam valorizados? Esse é outro grande desafio, Muito né? grande. A gente está discutindo bastante os desafios aqui. Falar de educação de qualidade, sem falar do professor, sem falar dos profissionais, a coisa nem combina. No entanto, o nosso país, ele nunca, tradicionalmente, historicamente, ele nunca valorizou efetivamente a educação. Ela está muito presente nos discursos,
mas é por isso que eu falei mais cedo, a qualidade da nossa educação, ela ainda precisa melhorar muito, e tudo começa a partir, até mesmo antes de ser professor, a formação do professor, ela precisa ser melhorada, porque a gente hoje não consegue sequer atrair muitos alunos jovens para fazer a faculdade na área de licenciatura. E isso está ligado à baixa valorização histórica. Como é que a gente vê isso hoje? O Brasil avançou na medida em que se criou o piso, né, o piso nacional do professor, que dá uma condição mínima, como se fosse o salário mínimo de referência da educação. Ele vem melhorando, mas é insuficiente, falando em termos de Brasil. Além disso, para valorizar o professor, é preciso que se valorize e estimule que ele possa continuar estudando. Ele precisa estar fazendo, já tem a sua graduação, fazendo especialização, continuar permanentemente se atualizando. O professor é aquele que aprende, mais do que aquele que ensina. Porque se ele ensinar algo que é muito antigo, já não vai ter o mesmo impacto, um mundo que cada vez muda mais. O outro fator é a capacitação. É preciso que o professor tenha qualificação profissional continuada. Então ele tem que ter formação, ele tem que estar sempre tendo oportunidade de estar aprendendo. Então o desafio é melhores salários, isso tem que acontecer no país. Tem que ter atratividade para os jovens buscarem a licenciatura, tem que estar se dando condições de ele estar aprendendo cada vez mais. Isso é simples? Isso está sendo cumprido em todo lugar do país? Infelizmente, não. Mas é uma luta contínua. Eu, como professor, posso dizer, a gente tem que estar buscando isso permanentemente para que continue havendo avanço. Você anunciava aqui mais cedo a questão da greve dos institutos federais. Sim, sim. Né? Então continua, veja que né? é um desafio no país a valorização e o reconhecimento desses profissionais. Que não deveria ser, né, professor? O Marcelo Férez está aqui com a gente, você pode mandar sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, porque são os professores que iniciam, né, a nossa caminhada, que nos ajudam, que nos orientam. Cada pessoa que está aí na sua formação passa por um professor, né? Então, acho que é uma discussão, claro que está acontecendo, mas eu imagino que precisa acabar, né, de uma vez por todas, porque do jeito que está, essa desvalorização entristece também a sociedade que sente, né, entre aspas, uma injustiça, né, com esses profissionais. E tem desafios novos. Quando a gente falou das crianças que têm necessidades educacionais especiais, sim, a é demanda o mesmo maior. Professor que tem que estar com seus alunos na turma, aquelas crianças que precisam de apoio também. E isso é muito positivo, deixando bem claro que é a inclusão que faz com que os alunos cheguem na sala de aula, mas é o mesmo professor que está tendo que dar conta de tudo isso. Então, é um repensar de país que a gente precisa, porque educação é futuro, sabe, Ana Paula? Sim. Se a gente não investir agora na educação, o preço a ser pago é daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, certamente, como professor, eu posso dizer isso, o país precisa valorizar mais e dar essas condições para que a gente tenha a condição de realmente iniciar com um formato de educação de qualidade, efetivamente. E a gente tem aí a rede social, eu estava ali nesse dia falar, chamar a atenção para a rede social, né, do professor Marcelo Férez, que está aqui com a gente. Também tem o contato, né, você que está aí acompanhando a nossa entrevista, às vezes pode tirar uma dúvida, pode também mandar aí alguma sugestão. A gente deixa aqui o endereço também do Instagram do Marcelo Férez. E agora eu quero saber, professor, como é que o senhor vê a importância das ações de assistência e também de saúde para melhorar a qualidade da educação pública? Esse é um outro fator relevante, porque se a gente está dizendo que a criança tem que aprender, temos que ter qualidade no ensino, temos que ter o professor atuando, mas se a criança não estiver enxergando direito, ela vai ter dificuldade de aprender. Se ela não tiver uma alimentação adequada, ela vai ter dificuldade de aprender. Se ela não tiver até mesmo uniformizada, ela pode ter dificuldade, às vezes, de estar fazendo aquele revezamento, dependendo da situação financeira da família. Então, as questões assistenciais e também de saúde são elementos complementares, porém fundamentais para que se tenha condição de fazer uma educação de qualidade. Não dá para desprezar, porque para muitas famílias, sobretudo na educação pública, a alimentação, o aspecto nutricional da criança está em ir para a escola. A gente percebe isso, às vezes, em períodos de férias, né? Que faz diferença para algumas famílias, para muitas famílias, muitas vezes, quando as crianças não têm aquela sequência direta de aula. Então, é importantíssimo a gente cuidar desses aspectos que são barreiras para a aprendizagem. Pois é, tá aí o contato, né, no Instagram, Marcelo M. Férez, você pode seguir, né, o professor Marcelo Férez, tem também o WhatsApp dele, e você que tá aí agora, se quiser mandar, se quiser interagir, se quiser deixar também a sua sugestão, manda aqui pro nosso WhatsApp 998780327. O senhor falou mais cedo, quando a gente tocou no ponto da pandemia, que a pandemia também acelerou esse processo, né, da tecnologia, e a gente tem também esse ponto, né, para destacar, que é o uso da tecnologia na escola. Qual é a sua opinião sobre o uso de celulares e tablets durante as aulas?
Essa é uma questão que merece muita reflexão. Muito. Certamente, se a gente trabalhar apenas com o olhar do dispositivo, ou seja, da ferramenta, enquanto celular ou tablet, ela pode simplesmente ser um motivo até de distração ao invés de aprendizagem. Verdade. Então, o que tem que estar por trás do uso da tecnologia na escola é você ter um projeto pedagógico, como a gente chama. Ou seja, se existe o que aprender, a tecnologia entra no como aprender. Então é preciso, primeiro, como eu falava antes, o professor estar capacitado para que ele possa utilizar, estimulando o estudante a estar aprendendo. Então, para o estudante é muito atrativo, mas sem um bom direcionamento, ela pode se tornar algo que vira uma distração e não uma aprendizagem. Hoje eu vejo experiências para aprender matemática, usando o tablet em sala de aula, aprender inglês, aprender idiomas, aprender o próprio português. Então, são boas práticas na educação quando a tecnologia é utilizada e bem utilizada. Nós não podemos fechar os olhos para isso, porque, do contrário, é isso que as crianças vão encontrar fora da realidade escolar e a escola acaba ficando muito chata. Pois é, e ainda ter que controlar isso, né? Porque os estudantes, eles vão com os aparelhos, vão com os seus celulares, tem essa questão também, né, do estudo da atenção, porque hoje a atenção é tudo, né? E ali é muito fácil, né, de ficar desfocado. Para todos nós, pra adultos todos, inclusive, exatamente. Né? Então, na verdade, a diferença está em o celular na sala de aula só faz sentido com um propósito. Ele entra e depois ele sai. E não como sendo um instrumento do aluno para estar acompanhando o aluno, e sim para estar acompanhando a aprendizagem do aluno. Agora, qual a sua opinião, professor Marcelo Feres, sobre o ensino de robótica nas escolas públicas municipais? A questão da robótica hoje, ela está sendo comentada muito fortemente, porque ela envolve um conjunto de aprendizagem para o estudante, né? Isso não apenas no Brasil. A robótica ela tem dimensões como, por exemplo, o uso de engrenagem, as crianças começam a trabalhar montando pecinhas, e isso desenvolve na criança outras habilidades. A habilidade socioemocional, a capacidade de trabalhar em grupo, liderança. Então, é um tipo de atividade que é muito recomendado para desenvolver na criança não apenas aquele aprendizado individualizado. Mas a robótica vai mais longe. Depois que a criança já está montando as pecinhas, como quebra-cabeça, ela consegue entrar com a eletrônica e automatizar. Ou seja, aquilo ali ganha um componente eletrônico, bota uma bateria e aquilo fica vivo, entre aspas, né? Fica com a eletrônica dando visibilidade, dando mais capacidade criativa para as crianças. E chega, inclusive, no nível de se trabalhar a programação, ou seja, é possível trabalhar com algoritmos. Então, eu entendo que a robótica não como uma especialização, ou seja, é o professor de matemática que pode usar, é o professor de português, de língua portuguesa, enfim, qualquer professor, ele pode estar aprendendo e fazendo práticas associado àquilo que ele ensina. E para as crianças e adolescentes, a robótica é um instrumento da prática, que educação só com teoria ninguém consegue. Você precisa da dimensão prática também para ter motivação para aprender. Pois é, nós estamos aqui com o professor Marcelo Feres falando sobre os desafios da educação e eu quero saber agora a partir de qual idade é obrigatório os pais matricularem os seus filhos nas escolas? A resposta direta é a partir dos 4 anos. A partir dos 4 anos, os pais que não colocam seus filhos na escola correm risco, sob o ponto de vista de não estarem cumprindo aquilo que a legislação brasileira obriga. Mas é recomendável para as crianças que possam estar indo até mais cedo, na idade de creche também. Então, tanto quanto possível, a criança já com 3, com 2 anos, dependendo da situação, até com 1. A gente não recomenda abaixo de 1 ano, porque a criança ainda não tem os anticorpos, né, em relação à questão do aleitamento materno, questões de saúde mesmo. Mas é essencial que dos 4 anos para diante, em qualquer idade dali para diante, ela não pode estar fora da escola. Agora, como é que os pais podem acompanhar melhor os estudos dos filhos? Essa é uma questão que eu acho que vale um recadinho aí para os papais, para as mamães, que a aprendizagem dos filhos, se você imaginar, é uma rotina longa, né? Começa bem pequenininho, vai até os 15, 16 anos. Então, se a gente observar, tem que fazer sentido para a criança ir para a escola. E como é que os pais podem ajudar? É importante que isso gere um diálogo entre pais e filhos. Com 15 minutos por dia, sabe, Ana Paula? Apenas 15 minutos é possível o pai ou a mãe procurar saber o que o filho estudou hoje, mostrar interesse, porque quando o pai ou a mãe diz que é interessante o que ele está aprendendo, certamente ele vai achar que vale a pena ele aprender mais, ele vai trazer dúvidas, eventualmente ele tem uma situação lá de bullying, ele vai estar nesse diálogo mais próximo com os pais também. Então é fundamental que os pais não coloquem a responsabilidade da educação dos seus filhos para a escola.
Na verdade, é uma responsabilidade dividida. É a sociedade, a escola e os pais. Os melhores alunos, 90%, 100% das vezes, você vai ver que tem os pais acompanhando a aprendizagem. Deixar só por conta das crianças é covardia. É, a primeira família, né? Os pais, a segunda família, a escola, e depois ele vai seguindo. E todos os dias, né? É bom perguntar aos filhos, né? 15 todos minutinhos. Os dias. 15 minutinhos, tá vendo, gente? Que dica boa essa. E assunto também importante, rende muito, tem muitos outros desafios, mas eu acho que contribuiu bastante, né? Com muitas informações importantes a respeito desse setor que é primordial, né? Que é o setor da educação. Gostaria que o senhor deixasse as últimas considerações aqui no nosso Balanço Geral. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando de educação. Eu entendo que a educação é futuro, a gente precisa plantar a semente do futuro. Lidar com crianças hoje é preparar esse futuro de amanhã, um futuro desafiador. E de nossa parte, que tem a oportunidade de estar estudando a educação, a gente tem muita esperança. Esperança em dias melhores, apesar das dificuldades diversas que a gente sabe que existem. E a educação é o caminho para o futuro melhor. Professor Marcelo Feres, mais uma vez, muito obrigada pela participação.